Bom, olá pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem, né? Tá? Hoje nós vamos entrar na parte da eletrostática, né? Basicamente, já começando a falar um pouco sobre circuitos, alguns elementos de circuitos, tá? E nós vamos começar falando um pouco sobre capacitores, né? Bom, o objetivo do capacitor é de armazenar energia, tá? Então, os capacitores eles se caracterizam por armazenar uma grande quantidade de energia elétrica e eles conseguem também fazer com que essa energia seja entregue de uma forma muito rápida, né? Então, nós vamos ver então alguns casos aqui, alguns exemplos sobre capacitores. Vamos estudar o que acontece, o que é um capacitor e como que a gente consegue melhorar as propriedades de um capacitor, por exemplo, tá? Vamos começar então definindo um sistema simples, tá? De imaginar, né? Um sistema que já devemos ter visto com anterioridade, né? Vamos supor então que nós temos dois condutores carregados, tá? Então temos um condutor carregado com a carga mais que e do outro lado outro condutor com a carga menos que, tá? Então isolados, né? Nesse caso nós escolhemos dois formatos aqui arbitrários, mas daqui a pouquinho vamos a definir melhor isso, né? Então essa junção, né, ou esse sistema formado por um condutor com carga positiva e outro com carga negativa, forma o que nós chamamos de capacitor, né? Se vocês observam entre as cargas aqui, ou entre os condutores, nós temos um campo elétrico, tá? Então, esse campo elétrico vai nos ajudar melhor também a entender melhor as propriedades, né, dos capacitores, tá? E então, a sua utilidade, como eu tinha falado no começo, é de armazenar energia potencial, né, mais energia potencial elétrica, tá? E ela é capaz de fazer isso a partir do campo elétrico formado entre esses dois capacitores, entre esses dois condutores aqui, né? Bom, nós temos, então, podemos definir a capacitância, né? Que é a propriedade física desse sistema, tá? Então, a capacitância de um capacitor, né? E o mais convencional deles é o capacitor de placas paralelas, onde nós temos duas placas condutoras, ambas com a mesma área, separadas uma determinada distância. Pelo geral, essa distância é pequena em comparação com as áreas das placas, tá? E ambas as placas estão submetidas a uma diferença potencial, né? Então, assim, quando eu tenho uma placa com carga positiva e uma placa com carga negativa, então nós sabemos que o campo elétrico ele sai da placa carregada de forma positiva e entra na placa carregada de forma negativa, né? Então, isso faz com que dentro se forme um campo elétrico que nós poderíamos até considerar como constante, tá? Aliás, para um melhor entendimento da física por trás dos capacitores, nós vamos a considerar, tá? Que o campo elétrico dentro da placa é constante, porque se vocês observam, se a gente for olhar um pouquinho mais, né, do ponto de vista real, tá, acontece que na borda aqui das placas, desse lado e do outro lado, o campo elétrico ele não é mais constante, não, tá? Mas no nosso caso, para uma melhor compreensão do fenômeno por trás dos capacitores, nós podemos entender, né, tá, que podemos então criar um sistema onde duas placas ou campo elétrico entre essas duas placas, né, seja constante. Nós temos diferentes tipos de capacitores. Já vamos a falar um pouco mais sobre isso também, né? Temos capacitores de cerâmicos, temos capacitores de diferentes tipos, tá? Já vamos a falar um pouco mais sobre isso também. Mas então, o nosso caso ideal, né? Vai ser o caso onde eu tenho inicialmente então um capacitor formado por duas placas, tá? Aqui essas áreas, aqui aparece uma área quadrada, mas pode ser também uma área circular, uma área retangular, uma área da geometria que eu achar necessária. Como podemos observar também, podemos ter também alguns capacitores
cilíndricos, já vamos falar também sobre isso, tá? Então, a geometria vai ser muito importante nesse caso, tá? Bom, continuando então, como as placas dos capacitores são condutoras, elas formam superfícies equipotenciais, né? Dentro entre as placas, né? São formadas superfícies equipotenciais, tá? Superfícies equipotenciais, só para lembrar, são superfícies onde o potencial é o mesmo ao longo de toda essa superfície, o valor do potencial da voltagem não muda, tá? Beleza? Bom, então, a carga entre as placas é proporcional à diferença do potencial entre elas, ou seja, que a carga deve de ser igual à capacitância, né? Vezes a diferença de potencial, tá? C é chamada de capacitância do capacitor, ou seja, ela é a propriedade física, né? Tá? Do capacitor, então, nós podemos dizer que a capacitância é igual à carga, né? Armazenada nessas placas, sobre a diferença de potencial. Então, nós observamos que existe uma relação direta, né, entre a capacitância e a carga, ou seja, quanto maior carga, maior capacitância, né, tá? E quanto, com respeito à diferença de potencial, quanto maior é a, quanto maior é, por exemplo, deixa eu ver, aumenta um, aumenta esse, se isso aumenta, isso aqui diminui, isso. Então, é, com respeito à diferença potencial, né, a maior diferença potencial, menor será a capacitância, ou seja, que a relação entre a diferença potencial e a capacitância é inversamente proporcional, né? A capacitância no sistema internacional, ela é medida em Faraday, né, tá? Um Faraday equivale a um Coulomb sobre volts, né, tá? Só para deixar claro as unidades no sistema internacional, né? Bom, em geral, os capacitores que usamos, eles têm algumas geometrias, né? E isso é interessante porque, como as geometrias, ou quando as geometrias são conhecidas, são geometricamente fáceis de serem entendidas, nós podemos aplicar, então, a lei de Gauss, né, para calcular como que é o campo elétrico, né? E, a partir desse campo elétrico, poder calcular a carga, por exemplo, interna. Tá? Então, a partir da lei de Gauss, nós temos que o fluxo é igual a integral, né, de linha fechada, do campo elétrico vezes o diferencial de área. Lembrando que isso aqui é um produto escalar, tá? Então, é o produto escalar do campo elétrico vezes um diferencial de área. E isso, segundo a lei de Gauss, deve ser igual à carga interna, né? Sobre ε0. Bom, depois do campo elétrico, podemos, então, calcular a diferença de potencial entre as duas placas. E também, então, essa diferença de potencial deve de ser igual a menos a integral, é uma integral de linha aqui, né? Do produto escalar do campo elétrico vezes o diferencial de S. Esse diferencial de S é o diferencial de linha, tá, pessoal? Tá? Não é só para deixar claro que ele não é um diferencial de superfície. No nosso caso, não vamos usar, como cada vez que falamos de diferencial de superfície, vamos usar sempre DDA, tá? Que vai fazer referência à área superficial, tá? Bom, então, finalmente, podemos, usamos o resultado anterior, né? A carga é igual a C sobre B, onde podemos extrair a capacitância. E no caso, por exemplo, do capacitor de placas paralelas, nesse caso, eu posso aplicar a lei de Gauss, como podemos observar aqui nessa região em linha, com linha tracejada. Essa vai ser a minha superfície gaussiana. Lembrando que de embaixo temos a placa negativa e em cima a placa positiva. A distância entre as placas é uma distância D. A trajetória para ir do ponto da placa negativa para a placa positiva vai ser essa daqui marcada em verde. Então, essa é a linha, né? Tá? Aplicando a lei de Gauss, então, temos que o fluxo, né? O fluxo do campo elétrico, o fluxo é igual ao campo elétrico vezes a área. Nesse caso, eu não vou aplicar esse integral, porque nesse caso, no nosso caso específico, né? A área é uma área definida, então isso daqui fica convertido simplesmente no produto escalar da área vezes diferencial do campo elétrico vezes a área, né? Tá? E isso é igual à carga interna sobre ε0. Então, o campo elétrico aqui é a carga, né? Que nesse caso é a carga Q, tá? Sobre ε0 vezes a área, tá? E quando aplicamos, então, essa segunda definição, né, de diferença de potencial, aqui nós observamos que a diferença de potencial é o produto do campo elétrico vezes a distância. Isso porque nós também estamos trabalhando com uma geometria conhecida, né? E podemos calcular, então,
voltando uma vez mais à definição que vimos, onde a carga é igual à capacitância vezes a diferença potencial, né? Tá? E a capacitância, reemplaçando tudo isso aqui, tá? Essa capacitância deve de ser igual a ε0A sobre D. Tá certo? Então, nota-se que a capacitância só depende de fatores geométricos, pessoal. Tá? Então, esse ε0 é uma constante, A é a área superficial dessas placas, né? Então, se for uma placa quadrada, será a área de um quadrado, se for uma placa triangular, será a área de um triângulo, né? E a distância é a distância entre as placas. Então, vale a pena lembrar aqui, né, que essa capacitância depende puramente de fatores geométricos, tá? Bom, temos outro tipo também de capacitor, que é o capacitor cilíndrico, tá? Nesse caso, nós temos em torno, por exemplo, no centro, temos um cilindro de carga Q, tá? E em torno outro cilindro, né, de carga menos Q. O raio do cilindro é A, do cilindro interno, e o raio do cilindro externo é B, né? Dessa forma, então, construímos nossa superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana é uma superfície no meio, né, desses dois cilindros, tá? E, então, uma vez mais, aplicamos a lei de Gauss. No nosso caso, a área é uma área já definida, né? Nesse caso, é 2π vezes R, né? Nesse caso, a superfície gaussiana aqui, 2π vezes R, vezes o L, que é a altura desse cilindro, né? Com isso, então, nós aplicamos uma vez mais também a definição que já vimos de energia potencial, de diferença potencial, tá? E quando reemplaçamos esse resultado, também nós chegamos, então, que a diferença potencial é igual a carga sobre 2πε0L, logaritmo neperiano de B sobre A, mas o que nos interessa aqui é a capacitância. Então, a capacitância, né, deve de ser igual a 2πε0 L, que é a altura do cilindro, sobre o logaritmo neperiano de B sobre A. Tá? Então, dessa forma, nós vamos calcular a capacitância para um cilindro, para um capacitor cilíndrico, né? Podemos ter o caso também de um capacitor esférico. Então, aqui temos então uma esfera no interior e uma esfera de raio B no exterior, tá? Tudo isso aí é oco, né? E podemos calcular então a nossa gaussiana, né? A nossa superfície gaussiana, que também vai ter a forma de uma esfera, né? Vai ser uma superfície esférica, né? Tá? Podemos aplicar, então, uma vez mais a lei de Gauss. Encontramos que o campo elétrico vale isso daqui, tá? É o campo elétrico para um ponto, né? Ou para uma carga pontual, tá? Aplicamos uma vez mais a definição de diferença potencial, calculamos o potencial, reemplaçamos, né, e calculamos a capacitância. Então, a capacitância de um capacitor esférico é 4πε0 AB, né, o produto de AB, onde A é o raio da esfera menor e B é o raio da esfera maior, dividido, né, entre a diferença do raio da esfera maior menos o raio da esfera menor. Esses são três casos, então. Acabamos de ver, então, o que acontece para o caso onde eu tenho um capacitor de placas paralelas, um capacitor cilíndrico e um capacitor esférico, né? Bom, continuando, então, nós podemos calcular aqui, né, resolver esse exercício relativamente simples, né? Então, assim, cada vez que a gente for uma linguagem muito usada daqui para frente vai ser o processo de carga e descarga, né? Então, inicialmente todo capacitor está descarregado, a gente precisa carregar ele, tá? E para isso a gente precisa submeter esse capacitor a uma diferença de potencial. Nesse processo ele vai ficar carregado, né? Tá? As placas ficam carregadas, tá? Então temos assim, ó. Diz assim, o capacitor da figura 2525 possui uma capacitância. Então, a capacitância C é de mais ou menos 25 microfarads, tá? Lembrando que o micro é 10 elevado a menos 6, tá? Bom, daí diz, inicialmente descarregado, né? A bateria produz uma diferença potencial de 120 volts. Então, a voltagem é de 120 volts, tá? Quando a chave é S fechada, ou seja, o circuito fecha, né? Qual é a carga total que passa por ela? Bom, aqui simplesmente vamos aplicar nossa fórmula que diz que a carga total deve de ser igual ao produto da capacitância vezes a diferença potencial, né?
Aqui, então, essa carga será a capacitância, que vale 25 vezes 10 elevado a menos 6 farados, né? Vezes a diferença potencial, que vale 120 volts, tá? Então, essa carga daqui deve de ser igual, né? Vai ser a 25 por 12, cadê a calculadora? 25 por 120, isso vai dar 25 vezes 120, vai dar 3.000. Então, esse 25 vezes 120 vai dar 3.000. 3.000, que é 3 vezes 10 elevado ao cubo, né? Vezes 10 elevado a menos 6. Isso daqui você coulomb, tá? Então, agora, então, essa carga deve de ser igual, né? 3 vezes 10 elevado a menos 6, né? Menos 6, menos 3 vai ser menos 3, menos 6 mais 3 vai ser menos 3, coulomb, né? E isso daqui pode ser expressado também como 3 mili, tá? Coulomb, tá? Então, aí vai depender, ou 0,003 Coulomb também. Aí vai depender, tá? Vai depender se existe alguma alternativa, né? Algum desses números, né, que são a mesma coisa, deve de aparecer, tá? Bom, continuando aqui, então, temos assim, né? Acabamos, então, de definir, né, de calcular, aliás, ver como se calcula, né, para a capacitância para um sistema, um capacitor de placas paralelas, um capacitor cilíndrico e um capacitor esférico, tá? Então, nós continuamos aqui vamos a falar um pouco sobre o processo de carga, tá? Então, diz assim, bom, inicialmente temos uma chave, né, que seria o liga e desliga, né, o circuito, temos uma bateria, tá? Temos as nossas placas paralelas e podemos carregar um capacitor ligando essas placas a uma bateria que estabelece uma diferença em potencial. Como efeito dessa diferença em potencial, um campo elétrico, né, aparece também, né, tá? Então, as cargas mais Q e menos Q irão acumular nas placas do capacitor, irão se acumular, né, nas placas do capacitor, estabelecendo entre elas uma diferença em potencial menos V, que se opõe à diferença em potencial da bateria, né? E faz cessar o movimento. Chega um momento no qual elas carregam totalmente e não precisariam mais da bateria, tá? Bom, mas assim, o que acontece agora, se nós começarmos a associar, por exemplo, os capacitores, tá? Quando a gente começa a associar os capacitores, e a primeira forma de associar capacitores seria capacitores em paralelo. O que significa capacitores em paralelo? Eu tenho capacitores, todos eles, um paralelo do outro. Então, tenho a minha bateria, né? Estou aplicando sobre ele uma diferença potencial, tá? Então, tenho a carga Q mais 3, C mais 3 do capacitor 3, Q mais Q2 menos Q2 do capacitor 2, e mais Q1 menos Q1 do capacitor 1, tá? Ambos, tá, todo mundo está sendo aplicado, está sobre a mesma diferença de potencial, já que eles estão em paralelo, né? Tá? Mas, por exemplo, a carga 3, ela é a capacitância 3, vezes a diferença potencial, a carga 2 será a capacitância 2, vezes do capacitor 2, né? Vezes a diferença potencial, e a carga 1 será, né, a carga que passa pelo capacitor número 1, ou que é acumulada pelo capacitor número 1, deve de ser igual, então, à capacitância desse capacitor 1, vezes a diferença potencial, tá? Como é um processo onde não existe nenhum tipo de perda, ou seja, o sistema é um sistema, eu posso até falar fechado, onde não existe nenhuma fuga de energia, um sistema conservativo, né? Então, as cargas, elas devem de ser conservadas também. Então, a carga total fornecida pela bateria deve de ser igual à somatória das cargas. Então, Q1 mais Q2, se eu tiver N capacitores aqui, até Qn, tá? Então, se eu tiver N capacitores, essa carga total deve de ser igual à capacitância 1 vezes V, mais a capacitância 2 vezes V, mais a capacitância 3 vezes V. E assim, se eu tivesse uma carga QDN, seria capacitância que CDN, né, vezes V. Aqui eu percebo que eu posso fatorar, né, a diferença em potencial, o V. Faço isso, mas da mesma forma que eu tenho um circuito assim, um circuito em paralelo, né, com três capacitores em paralelo, eu consigo expressar também esse circuito de uma forma mais simples. O que significa uma forma mais simples? Uma forma onde eu tenho unicamente a minha fonte, né,
e um único capacitor. Só que esse único capacitor eu vou chamar, né, a capacitância desse capacitor, vou chamar de capacitância equivalente, tá? Porque ela deve de representar, de alguma forma, a capacitância de todos esses três capacitores aqui. Quando eu faço isso, então a carga total, né, nesse caso, lembra agora, é um único capacitor, por ele deve passar a carga total, a mesma carga que passa aqui também, tá? Essa carga total deve de ser igual à capacitância equivalente vezes a diferença potencial, tá? Quando eu faço isso, daí eu percebo, então, que a capacitância equivalente é simplesmente a soma dos capacitores, a soma aritmética dos capacitores. Se ele vale 1, ele vale 2 e ele vale 3, então a capacitância equivalente será 1 mais 2 mais 3, isso vai dar 6. Né? Então, nesse caso, é simples de lembrar. O que acontece se agora os capacitores eu coloco todos eles em série, né? Um seguido do outro? Eu faço as mesmas contas, só que o que acontece em série? A diferença do paralelo, onde as cargas eram divididas, em série, a carga que passa pelo capacitor número 1 é a mesma carga que passa pelo capacitor número 2 e é a mesma carga que passa pelo capacitor número 3. O que acontece, a diferença do caso anterior, que agora a diferença de potenciais são diferentes também. Aqui, então, terá um potencial V1, aqui terá um potencial V2, aqui terá um potencial V3, tá? Da mesma forma que no caso anterior, onde eu representei todo esse circuito como um circuito mais simples, eu consigo fazer isso aqui também, né? Então, essa carga total deve de ser igual à capacitância equivalente, vezes a diferença de potencial, né? E daqui, reemplaçando nesse caso agora, o V1 mais o V2 mais o V3 deve de ser igual ao V total, tá? Eu coloco isso aqui, então, esse V1 deve de ser igual, então, de aqui, se vocês observam, V1 será igual a Q sobre C1, então, Q sobre C1. V2 será Q sobre C2, e assim vai, Q sobre C2. Mais, V3 será Q sobre C3, e assim vai, até se eu tiver uma carga, um capacitor N, né, será Q sobre CDN. Fatorizo o Q, e eu chego ao resultado de que 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3 e assim até 1 sobre Cn, caso eu tenha N capacitores, né? Beleza? Então, assim, é, é, eu espero, se sinceramente tenha ficado claro, porque nos circuitos nem sempre aparece todo em série ou todo em paralelo. Então, pelo geral, aparece sempre uma mistura, né? Então, bom, bora lá. Vamos tentar resolver esse caso daí. Tá? Se vocês observam, eu tenho três capacitores iguais, tá? E os três estão em paralelo. Só para lembrar, então, se estão em paralelo, a capacitância equivalente é simplesmente a soma deles, tá? Mas vamos ver o que ele está pedindo aqui. Diz, três capacitores da figura 25 e 27 estão inicialmente descarregados. Tem uma capacitância de 25 microfarados. Então, assim, a capacitância deles, né? Essa capacitância C vale 25 microfarados, né? Uma diferença de potencial de 4.200 volts, a diferença potencial é de 4.200 volts, tá? Entre as placas do capacitor estabelecida quando a chave é fechada. Qual é a carga total que atravessa o medidor A? Ele está me pedindo para calcular a carga, né? Tá? Lembrando que por aqui passa uma carga 1, por aqui passa uma carga 2 e por aqui passa uma carga 3. Tá? Então, aqui as cargas são diferentes, tá? Ele está me qual é a carga total? Então, a carga total deve ser igual à soma das cargas, né? Mas vamos ver se a gente vai precisar disso ou não. Bom, primeiro, acho que é bem mais simples do que eu esperava, tá? Esse exercício ali eu preciso calcular, eu preciso calcular a capacitância equivalente. Essa capacitância equivalente será, como está em paralelo, será a capacitância 1, mais a capacitância 2, mais a capacitância 3. Como ambas são as mesmas, né? Essa capacitância equivalente será simplesmente 3 vezes C. Essa capacitância equivalente será 3 vezes C, que vale 25, né? Microfarados, tá? Aqui eu tenho, então, que a capacitância equivalente será 75 microfarados. Beleza? Tenho que a diferença de potencial, ou seja, o que eu fiz agora? 4.200 aqui. O que eu fiz agora? O meu circuito, ele se resumiu a isso daqui. Tá? Tem uma diferença de potencial, tem uma minha capacitância equivalente e tem uma carga, né?
tá certo? Então, agora meu circuito, isso daqui, tudo ficou coberto de um circuito bem mais simples, né? Então, essa carga total, ela deve de ser igual, né? A capacitância vezes a diferença potencial. Então, essa carga total, tá? Será igual, então, a capacitância, que vale 75 microfarads, ou vezes 10 elevado a menos 6, vezes 4.200. Tá? Então, eu consigo calcular agora, é só multiplicar 75 por 40, por 4.200, tá? 75 por 4.200, isso vai dar 315.000. Então, isso vai dar assim, o que será igual a 315 vezes 10 ao cubo, vezes 10 elevado a menos 6, né? Aqui vai dar Coulomb, né? O Coulomb. A carga será 315, né? Peraí, cadê o apagador aqui? Tá, 315. Opa, 315. Tá, isso vai dar 315 vezes 10 elevado a menos 3, né? Tá certo? Coulomb, né? Isso pode ser também recebido como 0,315 Coulomb ou 315 ou 315, né? Microcoulomb, tá? Então, aí vai depender muito do que a gente quer, né? Talvez apareça, se tiver algumas alternativas, a gente só tenta converter ela e adequar ela para a alternativa, né? Bom, então, continuando, começamos a nossa aula de hoje falando sobre a capacidade de armazenar energia, né? Que essa é a propriedade mais importante, né, dos capacitores. Então, como que a gente faz isso, né? Como que a gente armazena energia? Vamos supor que nós temos um agente externo e ele deve realizar um trabalho, né? Um trabalho para carregar esse capacitor. O que ele vai fazer? Ele vai levar, então, pequenas cargas, né? Da carga negativa para a carga positiva, tá? E ele tem que lembrar de que nessas cargas existe um campo elétrico que se opõe a ele. Ele vai ter um trabalho a ser realizado, né? Esse trabalho, então, fica armazenado, né, sobre a forma de energia potencial, né, na região do campo elétrico entre as placas, né? Então, supõe agora que nós temos, então, que para calcular o trabalho, nós temos que calcular o trabalho como uma diferença, um diferencial de trabalho, deve ser igual a uma diferencial, a um potencial, né? Vezes um diferencial de carga, tá? Lembrando que esse potencial, lá da definição, nós já vimos que é uma carga sobre capacitância, vezes d de Q, né? Resolvemos a integral e vemos que o trabalho é igual a carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância, né? Isso nós vamos chamar, então, de energia potencial, né? Potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica, então, será a carga ao quadrado sobre 2 vezes a capacitância. Se nós reemplaçamos aqui por Q igual a C vezes B, tá? Nós chegamos nessa expressão daqui, né? Então, que a energia potencial é essa energia armazenada é igual a capacitância vezes a diferença em potencial ao quadrado, né, sobre 2. Ambas as formas aqui são iguais, tá? Isso vai depender muito da informação que a gente tem para calcular essa energia. Então, temos o caso, então, das placas paralelas. Se vocês observam aqui, pessoal, essa energia não depende diretamente da geometria, lembrando que temos aqui a capacitância, né? Ela depende da geometria, sim, mas ela depende da carga, da diferença potencial e da capacitância, né? Então, assim, no caso das placas paralelas, né? E como o texto diz aqui, expressando o efeito das bordas, porque é uma coisa que a gente não vai considerar, né? É, temos, então, lembrando que a energia, né, é igual a carga ao quadrado sobre 2 vezes C, ou C vezes potencial ao quadrado sobre 2. Nós podemos definir uma energia, né, uma densidade de energia. Essa densidade de energia ela é definida em torno de um volume, tá? Do que volume? Do volume entre as placas. Lembrando, então, que nós temos uma área aqui, né, que ocupam as placas,
e temos uma separação entre essas placas chamada D. Então, essa área e essa separação me dizem o volume, me falam sobre o volume dentro ou entre as placas, tá? Então, essa densidade, ela está ligada, né, à energia potencial, né, de alguma forma armazenada nesse volume, tá? O do espaço, né, do volume entre as placas, tá? Então, isso, levando em conta isso daí, né, eu calculo que essa densidade de energia é a capacitância vezes diferencial ao quadrado, né, sobre 2 vezes a área vezes D, né? Se reemplaçamos no caso das placas paralelas, sabemos que a capacitância tem esse valor daqui, é zero a área sobre a distância. Nós obtemos que, para o caso das placas paralelas, obtemos que essa densidade de energia é igual a 1 meio de epsilon 0 V sobre D ao quadrado, né? Tá bom? Então, no caso das placas paralelas, essa densidade de energia depende unicamente da distância, né? Da distância entre as placas, tá? Se essa distância entre as placas for grande, essa densidade vai ser pequena, né? Se essa distância entre as placas for muito pequena, essa densidade de energia será grande, né? São inversamente proporcionais. Isso aqui estamos assumindo que a diferença potencial seja a mesma, né? E não varia, beleza? Tá? Bom, mas aí, então, até aqui, nós vimos o caso onde não existia nada entre as placas, tá? Pero, em geral, não podemos assumir que essas placas, inclusive, que essas estão separadas por nada mesmo, muitas das vezes é um vácuo, né, que existe entre ambas as placas, tá? Mesmo assim, ele é presente, ele tem propriedades, dependendo do capacitor, ele vai ter uma alta capacitância, uma capacitância grande, mas o que acontece, né? Quando a gente usa dielétricos, o que nós chamamos também de isolantes, polares ou não, né, tá? Entre as placas, nós podemos, de alguma outra forma, induzir, né, alguns dipolos elétricos, né, podem ser induzidos devido ao campo elétrico entre as placas, né, tá? Então, assim, o que acontece? Quando nós fazemos isso, vamos supor, por exemplo, que nós temos aqui um momento de polo, um material que tem um momento de polo permanente, né? Então, ele tem pequenos dipolos na sua composição, como podemos ver aqui, menos mais, menos mais, menos mais. Quando um campo é aplicado, esses dipolos todos eles se arranjam de tal forma que eles ficam, por exemplo, de um lado negativo, do outro lado positivo, né? Tá? Então, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Quando o material ele é apolar, ele não tem polaridade, não podemos induzir também uma polaridade nela, né? Esse é um momento de polo induzido, né? Por exemplo, assim, na presença ou na ausência de campo elétrico, está todo mundo aqui sem uma carga positiva e uma carga negativa, como aparece aqui, né? Espera, deixa eu colocar aqui. Como aparece aqui, né? Tá? Aqui eu tenho negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo. Aqui não, né? Aqui não, tá? Mas quando eu aplico um campo elétrico, eu consigo induzir uma polaridade neles, né? Então, isso, pessoal, vai fazer com que, na maioria dos casos, aliás, o objetivo de a gente colocar algum material dielétrico entre as placas vai melhorar a capacitância, tá? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Nós temos alguns capacitores com dielétricos, podem ser cerâmicos, pode ser poliéster, eletrolito, tântalo, de óleo, alguns variáveis, né? Eles recebem esse nome devido ao dielétrico empregado, ou seja, material colocado entre as placas, né, de forma geral, tá? E quando eu tenho, por exemplo, um capacitor e eu coloco dentro um dielétrico, eu consigo melhorar, tá? Eu consigo melhorar as suas propriedades, eu consigo melhorar as suas propriedades capacitivas, tá? Então, no caso de eu colocar, por exemplo, um dipolo ou um material polar, né, entre essas placas, quando eu aplico o campo magnético, como eu tinha falado para vocês, né, esse campo magnético vai fazer com que esse dipolo sofra um alinhamento, né, tá? Isso vai fazer com que as propriedades, né, ou com que eu aumente o valor da capacitância, né, tá? Como que a gente faz isso? Então, assim, por exemplo, esse K, ou kappa, que nós chamamos, a letra grega kappa, essa letra grega kappa, tá?
a nova capacitância desse capacitor, onde eu coloquei um dielétrico no meio, né? Essa nova capacitância é igual a 1 capa vezes a capacitância do vácuo. Ou seja, se não tinha nada, por exemplo, no, no capacitor inicialmente, quando eu coloco o material, um dielétrico dentro deles, esse dielétrico faz com que a capacitância desse material fique multiplicado por essa letra grega kappa, né? Essa letra grega kappa, ela é chamada de constante dielétrica, tá? Que alguns materiais, que todos os materiais dielétricos têm, tá? Então, a nova capacitância agora é ε0K, né? Esse kappa A sobre D, né? É o capacitor da placa paralela com dielétrico no meio, né? Então, essa capacidade mostra a rigidez elétrica, né? O limite superior de intensidade do campo elétrico que é determinado de elétrico capaz de suportar, né? Tornando-se, sem se tornar condutor, tá? Mas, por exemplo, no caso do ar, né? No caso do ar, esse capa vale praticamente 1, ou seja, é como se estivesse no vácuo, né? Tá? Se eu colocar um poliestireno, por exemplo, o capa do poliestireno é de 2,6. Então, dependendo do material que eu coloco, eu consigo aumentar de maneira significativa a capacitância, né? Por exemplo, no caso aqui do Pyrex, né, vai para 4,7, 4,7. No caso, por exemplo, se eu colocar água a 20 graus, já essa constante elétrica vai para 80,4. Se eu colocar titânio, essa constante elétrica vai para 130. Então, será... Se no vácuo, por exemplo, ele tinha 10 de capacitância, 10 farados, vamos colocar assim, de capacitância, se eu coloco titânio no meio dessas placas paralelas, ela vai para 1.300, né? Então, e por aí vai, né? Titanato de estrôncio também, de 310, né? Então, assim, isso faz com que as propriedades, né, capacitivas do capacitor aumentem quando a gente coloca um dielétrico, né, no meio das placas, né? Bom, então, nós podemos fazer o mesmo também e ver o que acontece com o campo elétrico, o que acontece com a diferença de potencial, né? Como é o efeito do elétrico faz para dividir o campo elétrico original, né? Então, nós chegamos na conclusão de que, assim, ó, até o campo elétrico ele vai ser afetado por essa constante de elétrica. Então, no nosso caso, quando não tínhamos nada aqui, né, o campo elétrico é de zero, né? Quando colocamos um dielétrico, esse campo elétrico ele fica dividido sobre essa constante de elétrica, né? Então, quanto maior a constante de elétrica, menor será o campo elétrico entre essas placas paralelas na presença de um dielétrico, tá? E por aí vai, né? Tá? Bom, eu vou deixar uma lista de exercícios aqui para vocês praticarem um pouco, tá? Então, eu vou deixar nossa aula de hoje por aqui. E na próxima aula continuamos falando também um pouco sobre circuitos, acho que vamos falar sobre corrente elétrica, e depois vamos terminar falando um pouco também sobre circuitos elétricos já, tá? Então, eu gostaria simplesmente de agradecer vocês pela paciência, pessoal. Espero que tenham um bom final de semana, né? Muito obrigado também, tá?